A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da revista dos pré-adolescentes. Já estamos iniciando o nosso segundo trimestre de 2025. Hoje estamos com a lição de número 1, que traz por título O Surgimento da Igreja. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 1 dos pré-adolescentes do segundo trimestre de 2025, que traz por título O Surgimento da Igreja. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque aqui em nosso canal já está disponível a dinâmica para esta aula. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso site. Digita aí, por gentileza, no Google, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso site vai aparecer, você clica no menu pré-adolescentes. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no entendimento desta aula. E qualquer dúvida já sabe, deixa aqui nos comentários. Então, para iniciar sua aula, você pode realizar a dinâmica com a sua turma. Mas se quiser também, você pode iniciar fazendo algumas perguntas para levantar uma discussão e assim você já verificar o grau de entendimento, de conhecimento da turma. Aqui você pode perguntar: o que é igreja? Como a igreja é formada? O que é necessário fazer para estar na igreja ou para fazer parte da igreja? Quando surgiu a igreja? Quando foi a inauguração da igreja? São perguntas que vão estar levantando uma discussão e assim você já vai verificar o grau de entendimento, de conhecimento da turma. Anote as perguntas, professor. Você vai precisar. Dando seguimento, vamos para a nossa leitura oficial que está em Efésios capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 13. Recomendo você fazer uma leitura compartilhada. Isso mesmo, coloca seus pré-adolescentes para estar lendo a palavra do Senhor. Dando seguimento, vamos para o nosso versículo de destaque, onde a Bíblia Sagrada diz: Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Mateus capítulo 16, versículo número 18. Aqui está um versículo bastante importante. O próprio Cristo Jesus está garantindo a vitória da igreja. E está aqui deixando claro que a igreja é dele. A igreja a qual você faz parte tem dono, mas o dono é Jesus. É ele que manda em nossa vida. Ah, pastor, mas aqui o presidente é fulano de tal. Ah, pastor, quem fez a igreja foi fulano. Estou dizendo, a igreja, que vai morar no céu, tem dono e chama-se Cristo Jesus. E eu faço parte da igreja. E você também faz? Dando seguimento, vamos para o nosso devocional. O devocional é a nossa leitura diária. É por isso que lá no meu Instagram, todos os dias, eu posto um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram também, toda sexta-feira, nós postamos um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Já pega o endereço: PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também o Instagram do nosso canal, Descomplicando.ateologia. Vai estar te ajudando e você vai estar recebendo materiais que podem ser enviados para os seus alunos. Fique à vontade, professor. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução ou conhecendo mais de Deus. A paz do Senhor, caro pré-adolescentes, na verdade, professores dos pré-adolescentes. Neste novo trimestre,
aprenderemos sobre a igreja, um lugar de comunhão. Nós, enquanto cristãos, estamos sempre em contato com a igreja, participando dos cultos, das programações. Mas você já parou para pensar em como a igreja surgiu? Qual seria o propósito de Deus ao fundar a igreja? Para os estudiosos, o estudo sobre a igreja recebe o nome de eclesiologia, palavra difícil, não é mesmo? Abra o seu coração e conheça o propósito de Deus para a sua igreja nestes últimos dias. Veja só, neste trimestre, vamos estar estudando uma disciplina teológica chamada eclesiologia, que é a doutrina da igreja, onde vamos tratar acerca da igreja universal, da igreja invisível, da igreja visível, da forma de organização, como formar a igreja, qual o papel da igreja, qual é a função da igreja. Fique tranquilo, porque esse trimestre você vai conhecer mais um pouco acerca da igreja que você congrega, seja ela local, seja ela visível, seja ela invisível. Fica tranquilo que daqui a pouquinho eu vou estar explicando cada uma delas. É necessário você explicar para os seus alunos que vocês vão estar estudando uma disciplina teológica, que no caso é eclesiologia, a doutrina que trata acerca da igreja. Deu para entender? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título: o propósito de Deus para a igreja. A fundação da igreja sempre esteve nos planos de Deus. Assim como o plano de salvação, desde o Antigo Testamento, Deus já planejava reunir o seu povo para adorá-lo e servi-lo mediante a fé em Jesus Cristo. Nessa mesma perspectiva, vamos entender o que significa igreja e qual o seu principal propósito. Veja só, no Velho Testamento, Deus ele tinha o seu povo. O povo de Israel era a igreja de Deus do Velho Testamento, para você entender. Deus escolheu um homem, Abraão, para que dele pudesse assim formar o seu povo, pudesse formar a sua nação. E esta nação deveria servir de canal de bênção, para que as outras nações pudessem ver Israel e querer seguir e adorar o mesmo Deus de Israel. Mas você sabe, Israel falhou. Israel não obedeceu, não deu bom testemunho e, por causa disso, teve as suas consequências. Mas, em síntese, Deus sempre teve no seu coração, na sua vontade, criar, fundar a sua igreja. Porque antigamente o povo de Deus era somente os judeus. Os judeus eram aqueles que obedeciam à lei de Moisés. Logo, era o povo de Deus, no Velho Testamento, era Israel. Mas agora, o propósito de Deus é para que todos os povos, de todas as nações, Deus possa ter o seu povo. Assim é a igreja. Na igreja não tem mais necessidade de ser grego, de ser romano, de ser judeu, de ser israelita e de ser brasileiro. Não. Igreja é igreja. E nós somos a igreja de Cristo. Por isso que sempre ensinamos que a nossa pátria não é aqui. Por isso, na igreja não pode haver acepção de pessoas. A porta da igreja tem que estar aberta para todo mundo. Será que na sua está? Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, a letra A, que traz por título: a fundação da igreja. A palavra igreja vem do grego eklesia, ou eklesia, que significa chamados para fora. E isso significa que somos chamados para fora deste mundo e de seus padrões para pertencermos a Jesus e ao seu reino. Assim, a igreja é a reunião dos crentes em Jesus, unidos com o objetivo de servir a Deus, glorificar o seu nome e pregar o evangelho por toda a terra. Quando recebemos Jesus em nosso coração, passamos a ser participante desta intensa família chamada igreja. É nesta reunião com nossos irmãos que aprendemos mais sobre o Senhor e a sua palavra. Desde então o servimos em comunhão e passamos a ser instrumentos para o crescimento uns dos outros. Veja só, a palavra igreja vem do grego, que significa eclésia, ou eclesia, que tem um significado de tirados para fora. Logo, nós estamos no mundo, éramos do mundo, mas Cristo Jesus nos chamou, nos resgatou, nos tirou deste mundo, nos tirou deste reino, deste mundo, e nos colocou no seu reino, nos colocou segundo a sua palavra, nos colocou na sua igreja.
Então, todo cristão, independente do seu lugar, independente da placa da sua igreja, nós fazemos parte do povo de Deus. Somos de Cristo Jesus, porque Ele nos comprou, nos resgatou. Logo, qualquer pessoa que aceitou a Cristo ou que aceitar a Cristo passará a fazer parte da igreja que vai morar no céu. Isso mesmo, da igreja que vai morar no céu. Mas talvez você esteja se perguntando, mas pastor, qual a melhor denominação? Meu Deus, qual a igreja consegue salvar mais, libertar mais pessoas? Qual é a melhor igreja ou a melhor denominação? Entenda que Cristo só tem apenas uma igreja. Aqueles que adoram em espírito e verdade fazem parte da Igreja de Cristo. Agora, os membros da Igreja de Cristo estão em diversas denominações, instituições, como Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana e assim por diante. Deu para entender? Cristo só tem uma igreja, chamados verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e verdade. Qualquer pessoa que verdadeiramente se converte a Cristo, ele está na igreja que vai morar no céu. Mas, normalmente, ele precisa também estar frequentando, participando alguma denominação, por exemplo, Universal, Batista, Assembleia de Deus e assim por diante. Então, as pessoas que vão morar no céu normalmente estão dentro de alguma igreja local, porque esse negócio de ser desigrejados, calma, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre os desigrejados, é um grande erro. Se eu sou de Cristo, se eu estou na igreja de Cristo, se eu aceitei a Jesus, eu preciso também honrar o meu pastor, valorizar a igreja, estar no templo cultuando e adorando a Deus. Será que você está? Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico e a letra B, que traz por título Seu alicerce. Sabe por que a igreja, mesmo tendo sido fundada há tantos anos, permanece firme até hoje? Porque ela tem um fundador perfeito, Jesus. Foi o Senhor quem fundou a igreja. Em um diálogo com seus discípulos, Jesus diz que sobre ele a igreja seria fundada e as portas do inferno nunca venceria. Assim como todo edifício precisa de um bom alicerce para não desmoronar, a igreja permanece firme através dos tempos, porque tem o Senhor Jesus como seu principal alicerce. Nele a igreja está segura. É ponto importante. Talvez a sua denominação, preste atenção, a sua denominação, a sua placa, teve um fundador. Teve alguém que construiu, que doou, meu Deus, que trabalhou bastante a sua denominação. Mas, no entanto, a Igreja de Cristo foi fundada, comprada pelo sangue do Cordeiro. E ele, Cristo, é o alicerce. É por isso que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja de Cristo. Mas já a sua igreja local pode passar por dificuldades. Pode passar até mesmo por portas fechadas. As igrejas locais, se não estiverem de acordo com a instituição, de acordo com as leis desta terra, pode sim ser fechadas. Agora, meu irmão, a igreja de Cristo, a igreja que vai morar no céu, esta ninguém consegue combater. Quanto mais persegue, mais a igreja cresce. Quando eu falo igreja, estou falando de mim e de você. Nós, a igreja de Cristo, somos nós que vamos morar no céu. Cada um de nós formamos o corpo de Cristo. Eita, somos membros do corpo de Cristo, membros da igreja dele. Agora, fazemos parte de uma instituição aqui na terra. Isso é necessário também, viu? Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título Representa Cristo. Como discípulos do Senhor Jesus, repousa sobre os ombros dos cristãos a responsabilidade de levar adiante a missão de anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Logo, a igreja representa Cristo e tem autoridade dele, pois é a coluna e firmeza da verdade neste mundo. Todos nós que aceitamos a Jesus e fazemos parte da sua igreja, somos representantes dele aqui desta terra.
Qualquer lugar que você esteja, você está representando a Cristo. Você é o representante de Cristo na sua escola, na sua família, na sua rede social, no seu trabalho. Em qualquer lugar, você é representante de Cristo e tem a missão, a responsabilidade de apresentar a Cristo para a sua família, seus amigos, seus vizinhos, até mesmo aqueles que não gostam de você. Nós temos a missão. Cristo Jesus me resgatou, te resgatou, para que você, para que eu, possamos ter essa responsabilidade de pregar o Evangelho a toda criatura. Assim como alguém pregou a palavra para a sua vida e você aceitou, eu tenho essa missão, você também tem esta missão. Nada de dizer, eu sou crente de banco, não quero fazer nada. Cristo não chama ninguém para ser crente de banco. Deus quer o seu trabalho, a obra do Senhor precisa de você. Eita glória, ele diz que aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte, está gostando, entendendo? Fica tranquilo que daqui a pouquinho vamos descomplicar mais, tá bom? Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, atividades para os seus alunos, resumos, explicações, dinâmica digitada. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo e também na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico que traz por título: a Igreja na plenitude dos tempos. A Igreja de Cristo foi fundada na chamada plenitude dos tempos. Foi o próprio Jesus quem fundou neste mundo. Ele é o Senhor da Igreja. É interessante perceber que a promessa feita com relação à igreja foi do próprio Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 18. Edificarei a minha igreja, a igreja de Cristo. Edificarei. Quem edifica? Quem funda a igreja? Quem abençoa a igreja, quem guarda a igreja, o dono da igreja é dele. Calma, eu sei que tem muitas pessoas por aí pensando que são donos da igreja, que mandam na igreja, mas não sabendo eles que quem manda, quem pode, quem faz, quem salva, quem guarda, quem protege, quem livra, quem abençoa a igreja é Cristo Jesus. Logo, você é abençoado por ele. Mas vamos dar seguimento com o nosso segundo tópico, a letra A, que traz por título: o tempo da graça. A vinda de Jesus à terra trouxe a salvação a todos os que creem em seu nome e abriu as portas para o maravilhoso tempo da graça, segundo Stanley Horton, na obra Teologia Sistemática. Uma perspectiva pentecostal, editada pela CPAD, chamamos de plenitude dos tempos, o tempo perfeito e oportuno que Deus escolheu para a vinda de Jesus com o fim de salvar a humanidade dos seus pecados. A vinda de Jesus. Jesus veio a esta terra para salvar e libertar. Esse tempo da vida de Cristo, aproximadamente há quase 2000 anos, são chamados a plenitude do tempo, o tempo oportuno, o tempo perfeito, a hora certa para que pudesse salvar e libertar o povo. E por causa disso, hoje, nós estamos livres do pecado.
Por causa da vinda dele, hoje, nós estamos salvos, mesmo diante das nossas lutas, das nossas dificuldades. Mas o tempo oportuno, a plenitude dos tempos já chegou, Cristo já veio, já morreu, não pecou e hoje está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. Isso mesmo, pré-adolescente, você tem Cristo Jesus ao lado de Deus intercedendo pela sua vida. É por isso que você é forte, é por isso que você vai conseguir. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, a letra B, que traz por título: a Igreja no Novo Testamento. Jesus veio ao mundo e iniciou seu ministério pregando o reino de Deus para muitas pessoas. Ele transmitiu seus ensinamentos aos discípulos, a fim de que eles continuassem o serviço após seu retorno aos céus. Assim, com a descida do Espírito Santo sobre os discípulos no dia de Pentecoste, inaugurou-se a atividade da igreja na terra. A igreja, então, foi fundada na chamada plenitude dos tempos. Esse grupo de cristãos, cheios do Espírito Santo, continuou a pregar o Evangelho em muitos lugares, acolhendo os novos convertidos e realizando milagres no meio do povo. Veja só, Cristo Jesus veio, pregou a palavra, viveu nesta terra, não pecou, morreu, ressuscitou e prometeu à igreja. E disse que os discípulos deveriam ficar orando, intercedendo, buscando e esperando o revestimento de poder, para que pudesse dar seguimento à obra do Senhor. E este revestimento de poder é que vai inaugurar a igreja. Quando a igreja, em Atos capítulo 2, estava orando, esperando o batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo veio. E em Atos capítulo 2 é quando acontece a inauguração da igreja. A igreja fundada por Cristo, prometida por Cristo, comprada por Cristo, foi inaugurada em Atos capítulo 2, quando veio o Espírito Santo sobre todos que estavam reunidos e foram cheios da graça, cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Ali acontecia a inauguração da igreja. Eu queria estar lá para presenciar a descida do Espírito Santo. Mas fica tranquilo, você com certeza não estava na inauguração da igreja. Mas você também pode receber do mesmo Espírito, do mesmo batismo do Espírito Santo, buscando e adorando a Deus. Porque até hoje, Jesus continua batizando no Espírito Santo e nós somos cheios da sua graça e da sua presença. Eita glória, é bênção pura sem mistura. Vamos dar seguimento. Vamos para o nosso segundo tópico, letra C, que traz por título: a igreja permaneceu. O trabalho da igreja, bem como a ação do Espírito Santo sobre os crentes, não cessou com o passar dos anos. Ainda hoje, o Senhor Jesus continua a batizar os crentes no Espírito Santo e conceder dons conforme a necessidade da igreja. Em consequência disso, muitas pessoas aceitam a Cristo diariamente em todo o mundo. Veja só, você provavelmente faz parte de uma igreja pentecostal. O que é fazer parte de uma igreja pentecostal? Nós acreditamos que o Espírito Santo, que nós ainda podemos ser batizados no Espírito Santo, que os dons espirituais não cessaram. Existem muitas denominações, muitas igrejas locais, uma denominação que acredita que o Espírito Santo cessou, que os dons espirituais cessaram, que as pessoas não podem mais ser batizadas no Espírito Santo, não podem mais receber dons espirituais, porque eles acreditam que tudo isso findou após o primeiro século da era apostólica. Acabou ali, mas na verdade continua até hoje. A promessa para eles, para os pais e para os futuros, somos nós. Nós que estamos aqui podemos desfrutar da presença do Espírito Santo. É por isso que nós somos pentecostais. Nós acreditamos que o Espírito Santo, que a pessoa pode ser batizada do Espírito Santo, pode falar em línguas estranhas. Somos pentecostais. Acreditamos que aquilo que aconteceu em Atos capítulo 2, que foi o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo,
pode acontecer hoje. O mesmo Pentecoste de Atos 2 pode acontecer hoje, na minha vida, na sua igreja, porque os dons espirituais não cessaram. Por isso que você é pentecostal. Eu creio dessa forma. E você também crê? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Eita, maravilha! É bênção pura sem mistura. Quero saber o seguinte, você está entendendo? Por gentileza, pega uma caneta. Eu sei que são muitas informações, mas você precisa anotar para passar para a sua turma, tá bom? Mas vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, preste atenção. Nós estamos lançando as nossas camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical. Isso mesmo, lançando as nossas camisas da EBD. Vou deixar aqui um modelo. Se você quiser conhecer outros modelos, vou deixar no final deste vídeo passando vários modelos de camisa. E para mais informações é só entrar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo vou deixar um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações com relação às camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical. E atenção, estamos enviando para todo o Brasil, vem adquirir as suas camisas personalizadas. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título Igreja Local, Igreja Universal. Você já ouviu falar em Igreja Universal e Igreja Local? Vejamos o que significa estes conceitos e como fazemos parte da Igreja de Cristo. Veja só, quando aqui está falando Igreja Universal, não está se referindo à denominação Igreja Universal do Reino de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Mas, no entanto, devemos aprender que existe a Igreja Universal, que é a mesma igreja invisível, e a igreja visível, que é a mesma igreja local, que vou explicar daqui a pouquinho. Vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título: quem é a Igreja Universal? Chamamos de Igreja Universal o conjunto de todos os crentes em Jesus, de todas as épocas, de todos os lugares, cujos nomes estão escritos no céu. Essa igreja não pode ser vista ou tocada. Por isso, a chamamos também de igreja invisível. Dela fazem parte todos os verdadeiros crentes unidos em Jesus, que guardam a esperança da sua vinda. Não diz respeito a uma outra denominação, mas corresponde a todos os servos do Senhor espalhados pela face da terra, independentemente de sua cultura, língua ou lugar. Hebreus, capítulo 12, versículo de número 23. Veja só, Igreja Universal é a mesma coisa de falar igreja invisível. Nesta igreja estão todos os salvos. Qualquer pessoa que esteja salvo, qualquer pessoa que esteja salvo. O que está salvo, pastor? Se aceitou a Cristo, se converteu e está salvo. Então, automaticamente, faz parte dessa igreja. Na Igreja Universal, ou Igreja Invisível. Por que invisível, pastor? Porque nós não podemos saber ou ver quem ela é. Na Igreja Universal estão todos os santos, de todos os lugares, de todas as épocas. É quem vai ser salvo, faz parte da Igreja Universal, da Igreja Invisível. Nessa igreja não tem placa, não tem pastor presidente, não tem diácono, não tem auxiliar, não tem nada disso. Tem os salvos e Cristo Jesus, que é o cabeça, ele que manda, ele que salva, ele que restaura, ele que liberta. Então, a Igreja Universal, ou Igreja Visível, se refere à igreja de todos os crentes. Todo lugar que tem um cristão salvo, este faz parte da igreja de Jesus, que vai morar no céu. Nesta igreja não tem auxiliar, não tem departamento, não tem parede, não tem nada disso. Nós tão somente adoramos a Ele, a Cristo, e seremos salvos. Ok? Alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. É Igreja Universal, Igreja Invisível, porque não pode ser visto, mas, no entanto, existe. E quem faz parte dessa igreja, só quem sabe verdadeiramente, sabe quem é? Cristo Jesus.
Tem pessoas que parecem que fazem parte dessa igreja, mas não fazem não, porque usam máscara. Eita, aperta o juízo dos pré-adolescentes, viu? Já tem muitas pessoas que talvez você diz, não faz parte, nunca foi. E quando chegar lá no céu, você vai saber, olha, você também fazia parte da igreja visível. E eu não sabia. Vai ter muita surpresa lá no céu, viu? Dando ainda seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, a letra B, que traz por título a formação da igreja local. Quando falamos em igreja local, estamos nos referindo ao grupo de crentes que formam as congregações em várias localidades geográficas. É o lado visível e físico da igreja. O grupo que se reúne regularmente para adorar a Deus, composta por uma organização inserida em um contexto social. Isso significa, como cristãos, formamos uma só igreja, unidos a todos os cristãos do mundo, independentemente do lugar onde estejamos, mas também fazemos parte de uma igreja local, a igreja que frequentamos em nosso bairro. Nos reunimos em tempo onde temos o nosso pastor e participamos de diversas atividades. Agora vamos lá. A igreja local é a igreja onde você congrega. É a sua denominação, as quatro paredes, onde você está, quem é você, seu grupo, seu departamento, a sua liderança. Existe uma igreja que tem CNPJ, uma organização. Essa igreja é a local, é aonde você congrega. São as pessoas que você congrega, você sabe o nome, você sabe onde mora, você sabe qual a função na igreja. Isso aqui tudo se refere a uma igreja local. Tem pastor presidente, tem obreiro, tem a organização, muitas, tem um livro de dizimista. Tudo isso aqui é igreja local, a igreja visível. Você consegue ver, tem o endereço e você consegue localizar a igreja pelo endereço. Vai ter uma placa nessa igreja. Tudo isso aqui é igreja local. Aprenda o quê? Todos aqueles que fazem parte da igreja invisível, da igreja de Cristo que vai morar no céu, normalmente eles também fazem parte de uma igreja local. Eita, agora nem todos que fazem parte da igreja local fazem parte da igreja invisível que vai morar no céu. Eita, percebeu a diferença? Por que isso, pastor? Tem muitas pessoas que estão nas igrejas brincando. Na igreja parece ser crente, mas na rua, na escola, não são. Eita, se veste até como crente, mas o seu interior não é, de nada adianta. Por isso, se preocupe em ter vida no altar, porque assim Deus vai estar te abençoando. Mas saiba, só quem pode definir, só quem sabe quem é e quem não é Ele. E Ele vai julgar cada um segundo as suas obras. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, o item C, que traz por título uma igreja atuante. Todos os que são membros da igreja invisível devem fazer parte da igreja local. A igreja universal atua no espaço da igreja local. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, ele espera encontrar uma igreja atuante, fervorosa e comprometida com ensinamentos deixados em sua santa palavra. Presta atenção aqui agora. Tem muitas pessoas dizendo que para ser salvo, para ter uma vida cristã, ele não precisa fazer parte da igreja local. São chamados desigrejados. Só que os desigrejados, eles não querem adorar a Deus em qualquer lugar. Eles querem desobedecer, sem ser chamada a atenção. Porque você, na sua igreja local, você tem que ter compromisso, responsabilidade, respeitar a liderança. E isso faz parte da vida cristã. E muitas pessoas não querem estar sujeitas a autoridades. É aí agora que vem o pecado. Não querer estar sujeita, não respeitar, não honrar, isso é pecado. E interfere sim na salvação de qualquer pessoa. Por isso, todos os salvos em Cristo Jesus, todos que fazem parte da igreja universal, da igreja invisível,
precisa estar na igreja local, trabalhando, ajudando, entendendo um, ajudando o outro. A igreja local é lugar de receber ajuda e de ajudar, mas muitas pessoas não querem ajudar ninguém. Ah, eu estou salvo, não me preocupo com ninguém. Não é assim não. Se alegre com quem está alegre, chore com quem chore. É assim que diz a Bíblia Sagrada. Por isso, nós devemos estar com o nosso coração aberto para ajudar as demais pessoas. Por isso que eu preciso estar na igreja local, trabalhando e ajudando, porque essa é a chamada de Deus para a nossa vida. Dando seguimento, vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: a igreja é um projeto pensado e executado pelo próprio Deus. Ela continua firme, mesmo com o passar do século. Fazemos parte deste maravilhoso povo que um dia deixará a terra para povoar o céu. Nós somos a Igreja de Cristo. Aleluia! Deixa aqui nos comentários: eu sou a Igreja de Cristo e eu vou morar no céu. Irmãos, Deus quer nos abençoar. Deus quer cuidar da nossa vida. Agora devemos entender que enquanto estivermos aqui, temos a missão de evangelizar, de pregar, de anunciar o evangelho, para que mais pessoas também possam passar para o nosso lado, possam passar para o nosso grupo que vai morar no céu. Por isso, evangelize mais, ore mais e seja abençoado em nome de Jesus. Quero saber o seguinte: e você gostou dessa aula? Você entendeu? Fez as suas anotações? Eita glória! É bênção pura sem mistura. Lembrando a você, viu? A nossa dinâmica já está disponível também. Recomendo você dar uma olhada, porque está sensacional. Vai te ajudar e os alunos vão gostar. Por isso, vá assistir a dinâmica, professor. Deus te abençoe e até a próxima aula. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.